Olá, boa tarde. Hoje é dia 5 de outubro de 2018, às 2h46 da tarde. E hoje eu vou fazer um vídeo, um assunto que a gente tem discutido um pouco aqui no canal, sobre as gerações perpétuas. E alguns escritores já no começo do século XX já argumentavam sobre isso de uma forma um pouco diferente, mas uma coisa que a gente pode olhar e argumentar, e um assunto bem interessante. E um deles se chama o cosmismo russo, que foi, na verdade, o cosmismo russo implicava uma ampla teoria da filosofia natural, combinava elementos da religião, da ética, com uma história e filosofia da origem da evolução futura, uma existência do cosmos na humanidade. Então ele combinou elementos da tradições filosóficas orientais e ocidentais, como da Igreja Ortodoxa Russa, que acabou de completar 1030 anos, juntamente com a Bielorrússia, a Rússia, claro, e a Ucrânia. Agora, o cosmismo foi uma das influências de Proletocult, e após a Revolução de Outubro, o termo veio a ser aplicado à poesia de escritores como Mikhail Gerasimov e Vladimir Kirillov. Esses sentimentos emocionais ao trabalho físico das máquinas e o coletivo de trabalhadores industriais organizado em torno da imagem do proletário universal, que sai da Terra para conquistar as estrelas. Essa forma o cosmismo, junto com os escritos de Nikolai Fyodorov, é uma forte influência sobre Andrei Platonov. Bom, a gente já comentou aqui sobre as gerações perpétuas. Essas gerações perpétuas na Bíblia prova sobre gerações eternas do povo natural. Em 3 passagens elas provam 1000 gerações, que no hebraico se chama gerações perpétuas, como a gente vê em Deuteronômio 7, 9, 1 Crônicas 16 e 15, Salmos 90 a 10, e Moisés fala de nossos anos sendo de 70 a 80, claro, né, com enfado e canseira. Hoje eu fui ajudar uma senhora ali com as bolsas dela, e olha, eu senti, viu? Mas ele fala de 1000 gerações. Se essas 1000 gerações fossem calculadas nessas bases, nós teríamos uma continuidade da raça humana por 70 e 80 mil anos. Então, interessante notar o seguinte, que desses 70 a 80 anos, a continuidade da raça humana não parou. Então não significa que nessas 1000 gerações também vai parar. Bom, vamos lá. Nesse caso, o cosmismo russo já era uma influência bíblica para os nossos dias, que já não é mencionado, evidentemente, com a ascensão do comunismo na Rússia. Muitos desses escritores foram tirados da literatura russa, uma vez que o comunismo caiu na Rússia, então eles trouxeram tudo isso, até mesmo compositores como Sergei Rachmaninoff, que eu admiro muito. A música dele foi banida na União Soviética e então ele mudou para os Estados Unidos. Bom, aqui como você vê onde que eu estava, o que sai da Terra para conquistar planetas e estrelas. Então o que acontece? No eterno futuro, quando o homem, claro, sem a influência da queda, já com um estado perfeito, ele poderá, nessas gerações perpétuas, popular a Terra e já ir para o espaço procurando um outro lugar para poder morar. Bom, na aliança que Deus fez com Abraão, lá em Gênesis 22:17, diz assim: esteja convicto de que eu te cumularei de bênçãos, eu te confirmarei uma posterioridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia
que se espalha pelas praias do mar. E a tua descendência conquistará as cidades de todos os que se levantaram contra ti. Isso está em Gênesis 22:17. Agora vamos fazer uma coisa interessante. Hey Siri, 500 quadrillion. The answer is 500,0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 00,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 500 quatrilhões de grãos existem nas praias da Terra. Ou seja, posterioridade de Abraão será mais de 500 quatrilhões. Isso é uma coisa fenomenal e impressionante. As gerações perpétuas. Bom, muitas dessas ideias dos cosmistas russos foram posteriormente desenvolvidas por aquele movimento transhumanista que entre máquinas, o comportamento de máquinas e seres humanos. Victor Skumin argumenta que a cultura da saúde desempenhará um papel importante na criação de uma sociedade espiritual humana no sistema solar. Obviamente, como a gente falou, o homem, depois da restauração da Terra, uma vez que a Terra está populada, ele vai para o sistema solar procurar outros lugares. A cultura da saúde e a ciência básica sobre a humanidade espiritual, ele estuda as perspectivas de um desenvolvimento harmonioso do homem espiritual e ethnos espiritual, como um criador consciente do estado de luz no território do sistema solar. Então, essas ideias têm como representantes do cosmismo russo, está Nikolai Fyodorovich Fyodorov. Nasceu em 1828 e morreu em 1903, logo antes depois da Revolução da Bolcheviques, que foi defensor da extensão de vida radical por meio de métodos científicos e a imortalidade humana e a ressurreição de pessoas mortas. Então o Nikolai, de minha opinião, que ele via esse lado, ressuscitar os mortos e a imortalidade de uma forma fora do preternatural, do lado natural de conquista humana. Porque, na verdade, o homem morre não foi por causa, evidentemente foi por causa da queda, mas porque ele não tinha mais acesso à árvore da vida. Então, logo Adão e Eva saindo do Jardim do Éden, eles não tinham acesso a essa árvore, então eles morriam. Então, a gente pode ver como Cristo ressuscitava os mortos pelo poder do Espírito Santo da forma preternatural e não da forma natural humana do homem. Em 1881, o revolucionário russo e pioneiro dos foguetes Nikolai Kbovich propôs uma ideia de propulsão de foguetes por combustão e de explosivos, que foi um dos primeiros precursores do projeto Orion. Agora, o Tsiolkovsky, em 1857, nasceu e morreu em 1935, foi um dos pioneiros da exploração espacial teórica e da cosmonáutica. Em 1903, ele publicou o livro A Exploração do Espaço Cósmico por meio de dispositivos reativos. Foi um primeiro trabalho científico sobre viagens espaciais. Então, eu sempre comentei aqui que se nós podemos entender que o homem sempre teve esse desenvolvimento e essa ideia de sair da Terra e popular o espaço, então a gente pode conceber também que esse é um projeto divino para o futuro. Ele também acreditava que o espaço colonizador levaria à perfeição da raça humana. Evidentemente, depois, como eu mencionei, a Terra no estado perfeito, fora da maldição, terá também acesso à imortalidade e uma existência despreocupada. E também ele desenvolveu outras ideias do átomo e também com uma humanidade radiante. Bom, aqui nós temos 9 minutos. Bom, a gente termina então por aqui nesse assunto e eu vou fazer um vídeo mais tarde
falando um pouco sobre o Nikolai Fyodorov. Bom dia para vocês e até mais.